Olá, bom dia! Hoje vamos percorrer o Vale do Rio do Peixe e o assunto é a uva, que está em plena colheita. Santa Catarina deve colher 900 mil toneladas da fruta este ano. E junto com ela tem a produção de vinho. Vamos para a região onde a produção de uva de mesa é mais do que cultura agrícola. É herança, identidade e cooperação entre famílias, gerações e instituições. Vamos conhecer produtores, vinícolas e histórias de onde mais se produz uva em Santa Catarina. Uma viagem guiada por parreirais, memórias e pelo rio, que ajudou a moldar essa paisagem produtiva. Este é o Rio do Peixe. Ele nasce no município de Calmon. A água ganha vida e percorre cerca de 300 quilômetros pelo vale, atravessando e banhando cidades como Caçador, Videira, Joaçaba, Capinzal e Piratuba, até desaguar no Rio Uruguai, lá no município de Alto Bela Vista. O rio não é só um eixo natural da bacia hidrográfica. São águas que sustentam a agricultura, a pecuária e abastecem populações, impulsionando a economia regional. Mais do que um traço no mapa, o rio moldou a ocupação do território e deu base à viticultura, que fez do Vale do Rio do Peixe um dos principais berços da uva e do vinho em Santa Catarina. Um legado de força, de coragem, de abrir fronteiras, de preservar também o que se fez, o que foi construído. Videira nasceu à sombra dos parreirais. No início do século XX, imigrantes, principalmente italianos, encontraram neste solo e neste clima as condições ideais para cultivar a uva. A atividade cresceu junto com a cidade, que hoje é conhecida como a capital catarinense da uva e do espumante. Aqui no Museu do Vinho, objetos, fotos e pipas centenárias guardam a memória de mais de 100 anos de produção de uva e vinho. Tradição que atravessa gerações e segue viva até hoje. Desde o início, os primeiros colonizadores já começaram a plantar parreirais. O primeiro deles, nós podemos citar o Giovanni Crestani, com a primeira produção de uva e venda de uva já em 1914. A partir daí, começaram a plantar parreirais em todas as encostas, mas principalmente depois do final da Guerra do Contestado. E aí começou a vir mais imigrantes, principalmente do Rio Grande do Sul, e aonde se estabeleceram, onde compraram os seus lotes, ergueram um parreiral e acabaram dando o nome à cidade de Videira. A história da vitivinicultura também passa por famílias que transformaram o vinho artesanal em atividade estruturada, sem perder as raízes. Em 1924, quando o meu avô veio aqui nessa região, ele comprou essa propriedade e dentro dessa propriedade já tinha um parreiral. E como é de origem italiana, ele veio morar nesse lugar e começou a fazer o vinho no porão da casa dele. Eu herdei isso do meu pai, né? Acompanhei meu pai na evolução da vinícola, e o que mais me orgulha mesmo hoje é que a minha família está junto comigo e vai dar continuidade a isso aí. O clima, o solo e a água ajudam a explicar a qualidade da uva produzida no Vale do Rio do Peixe. Aqui, o inverno bem definido e as condições naturais favorecem o desenvolvimento das videiras. O clima ajuda muito porque faz um inverno bom. Depois, na hora da colheita, nós temos um tempo favorável, nós conseguimos tirar uma uva com uma graduação boa, com características ótimas para fazer vinho. Além das condições favoráveis, manter a tradição viva e as famílias engajadas também é um diferencial por aqui. Somos a terceira geração, então para nós poder dar continuidade, toda essa história que começou lá no passado, né, quando os imigrantes vieram para cá, são histórias difíceis, de sofrimento, né, enfim, conseguiram construir um negócio e agora a gente poder dar continuidade é um orgulho para a gente, né? Então a gente fica feliz de estar fazendo o que a gente faz hoje. Mais do que a união da família, o sucesso da atividade está também na parceria entre os produtores do município. Quando a vinícola começou a aumentar, surgiu a necessidade de que a produção de uva aumentasse.
Então a gente conversou com esses fornecedores para eles aumentarem a produção deles também, e a gente está ficando com a produção toda deles, né? Então sempre foi uma parceria muito boa que a gente cresceu junto. Famílias como os Viesili cultivam uvas há mais de 90 anos e ajudam a manter viva toda essa cadeia produtiva. A primeira coisa parreira foi essa que está ali na frente, afinal ali. E essa uva ali, desde naquela parreirinha ali, o primeiro ano que vim morar aqui, eu encaixotei. Um pouco foi mandado para São Paulo, em caixa de 10 quilos. Carregava no vagão da estrada de ferro, né? Essa parreira que nós estamos foi plantada em 1934 e até hoje é produtiva. O Lorenzo é a 4ª geração da família Viesili e vai contar um pouco dessa história pra gente. Lorenzo, conta pra mim, o que você aprendeu da sua família, dos seus avós, dos seus pais, sobre essa parreira que começou toda essa produção e esse trabalho aqui na propriedade de vocês? Então, tudo começou em 1914, quando meu bisavô veio da Itália e se instalou na região de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Mas por causa da escassez de terra naquela região, ele veio morar nessas mais para cá e começou a morar numa casa que tem aqui para frente. Nessa propriedade morava um alemão naquela época chamado Albano Possanski. E quando nasceu a filha desse alemão, a dona Ing, em 1934, ele pediu para o meu bisavô plantar um parreiral para a filha dele poder chupar uva no próprio parreiral. E então ele veio aqui e plantou esse parreiral, é um parreiral de Isabel, ainda é muito produtivo. Em 1934, esse ano está completando 92 anos de idade. E em 1951, o meu avô, o senhor Anselmo, se casou com a Dona Maria e eles adquiriram essa propriedade do seu Albano. Com o passar dos anos e a experiência adquirida, chegou a vez de investir também na comercialização de mudas. Foi no ano de 2000, junto com a Epagri, a gente começou a desenvolver na propriedade o plantio de mudas, de porta-enxerto. E a partir dali a gente produziu para uso próprio e acabava sobrando sempre um pouquinho. A gente vendia para os vizinhos, para pessoas que foram tendo contato. E a partir dali a gente foi expandindo. Em 2014 a gente entrou para a Embrapa, para a produção de mudas de qualidade superior, para suprir uma necessidade da região que era a produção de uvas de mesa também, não só uvas de indústria. Por aqui, a água é parte essencial. Em períodos de estiagem, a irrigação garante a sanidade dos vinhedos, sempre com cuidado e preservação das nascentes. Nós dependemos desse recurso para poder trabalhar principalmente com uvas de mesa e também na produção de mudas, né? Onde a gente depende nos períodos de menos intensidade de chuvas, e até porque as uvas de mesa são cobertas, então elas dependem de irrigação. Utilizamos sistemas de gotejamento, que é um sistema que não gasta muita água, né, além do necessário, então, porque a gente entende também da necessidade de cuidado com essa água, que tem uma importância enorme, né, e tem períodos que ela escasseia, então a gente tem um cuidado muito grande com isso. Pesquisa, extensão e inovação caminham junto com a tradição no Vale do Rio do Peixe. Há décadas, a Epagri acompanha a evolução da vitivinicultura na região. A Estação Experimental de Videira, agora em 2026, vai fazer 90 anos de existência. E por essa tradição, existe um saber fazer local já centenário, né? Então, os imigrantes italianos que vieram para cá trouxeram essa tradição e as gerações subsequentes foram mantendo e aprimorando tanto a produção de uva quanto a tecnologia na vinificação. A história da vitivinicultura no Vale do Rio do Peixe é feita de tempo, tradição e muitas mãos. No município de Pinheiro Preto, o cultivo da uva atravessa gerações, conecta famílias e ajudou a impulsionar o desenvolvimento da região. Em Pinheiro Preto, a capital catarinense do vinho, a uva não é apenas cultivo. Entre parreirais, ferrovia e histórias de família, a vitivinicultura se mantém viva no Vale do Rio do Peixe. É um dom, é o meu nono Guerino de Costa, quando estive nessa região aqui
que gostou dessas terras aqui, ele falou, aqui é o lugar certo para plantar as viníferas, as uvas, e trouxe as mudas e deu certo. E ele gostou e ele sempre adorou trabalhar com as uvas e tal. E estamos até hoje, nós estamos na 3ª geração, já indo para a 4ª já. Essa é uma das vinícolas mais tradicionais do estado. Nasceu da intuição de quem conhecia a terra e se transformou em um legado, construído ao longo de décadas, passando de geração em geração. A empresa iniciou de forma de uma cooperativa, onde tinham vários sócios, e meu avô, que era o presidente da cooperativa. Foi daí que iniciou todos os projetos e um legado que trazemos até hoje. Na vitivinicultura, o tempo não é pressa. Parreirais levam anos para se formar e cada safra carrega a experiência de quem aprendeu a observar a natureza. Vai anos para você adquirir e chegar num ponto desse aqui, né? Eu tenho pareiras aqui, essas últimas aqui, tem mais de 15 anos plantada, mas meu nono tinha mais de 90 anos já plantadas. Então é uma história em cima disso, né? Para você dizer, não, amanhã eu vou fazer uma pareira, já não é bem assim, vai demorar. Mas é muito satisfatório, olha, quem tem umas pareiras, trabalha com uva, é muito bom. Entre podas, cultivos e colheitas, o conhecimento se constrói no dia a dia, numa relação de atenção constante com o vinhedo. Antigamente era mais assim, mais manual, era mais no braço, era com carroça, era com cesta, você não tinha muita alternativa. Hoje está muito moderno, tratores, é mais fácil de trabalhar, com bacias, o trator vai por tudo. Então hoje não tem nem comparação desses anos, né, que era mais complicado, né, era difícil, né, os anos assim. E sempre estou aprendendo. Sempre tem coisas novas, todo ano tem inovação, gente que vem dando ideia, assim, aquela uva lá sem semente, a outra ela é mais saborosa, então a gente está sempre aprendendo, nunca deixa de aprender, sempre está sempre evoluindo, né? Com o passar dos anos, novas variedades foram sendo incorporadas, mas algumas uvas se mantêm como marca da região e base da produção até hoje. Aqui o carro-chefe mesmo das nossas uvas para fazer vinho hoje é Niágara branca, Niágara rosada, Bordeaux e a Isabel, a tradicional Isabel, que sempre foi o que começou na nossa região foi as uvas de Isabel, né? Isso há 100 anos atrás, né? E depois que viemos com o tempo que fomos adquirindo outras variedades de mesa, diferenciadas, mais para chupar, né? Para degustar, né? Mas o carro-chefe hoje é as uvas Isabéis ainda aqui na nossa região. Mais do que produzir vinho, a vinícola abriu as porteiras para quem quer conhecer de perto onde essa história começou. Nós começamos então a abrir, um pouco do nosso espaço para receber os turistas e elas têm a oportunidade de vir até aqui, fazer a colheita da uva, poder degustar os produtos na nossa terra, no lugar onde tudo começou. E melhor ainda, se aproximando da nossa família e a gente podendo ter esse contato, para nós é muito importante. E se a uva enraizou a história, foi a ferrovia, quando estava em operação, que permitiu que ela ultrapassasse os limites do município e chegasse a outras regiões do país. Foi em Pinheiro Preto o primeiro assalto ao trem pagador do país, mas essa história fica para outra hora. A uva e o vinho são o nosso destaque. A ferrovia de Pinheiro Preto ela foi fundamental para o desenvolvimento do município e das empresas também. Porque, inicialmente, o meu avô, ele fazia o transporte dos vinhos através da rede ferroviária, aonde transportavam barris de carvalho com vinho e eram levados até São Paulo. Dos parreirais à mesa do consumidor, cada etapa do processo revela cuidado de quem transforma a tradição em produto. É muito importante ver todo o trabalho que é feito até o produto final.
você vendo as pessoas trabalhando na poda de inverno, né, para construir toda uma uva bonita no cacho na época do verão, aí a colheita que leva para a produção, que transforma em produto e que no final chega na mesa do consumidor. No Vale do Rio do Peixe, a uva também se transforma em experiência, memória e acolhimento. Além da produção, famílias abriram as porteiras para o turismo rural, para a preservação da história e para novas formas de conectar o campo com as pessoas. A colheita da uva requer trabalho e disciplina, mas também tem festa. No mês de janeiro, Pinheiro Preto, a capital catarinense do vinho, realizou a vindima para marcar a colheita, comemorar a boa safra e atrair o turismo regional. Quando a gente fala de turismo rural, primeiro precisa existir o rural, para depois existir o turismo. E o rural pronto, os parreirais prontos, montados, os animais, as propriedades que já estão bonitas, que a gente já está recebendo. Então, a partir da segunda ou terceira geração é que o turismo rural consegue acontecer de uma forma natural e eficaz. Porque além de bonito, além de amar o que a gente faz, ela precisa também ser viável financeiramente. Então hoje eu acho que estamos maduros e preparados, né? Pais, filhos, avós e também o município como um todo, o trade turístico, para isso acontecer. E a vindima veio como prova disso. Vindima e turismo também em Herval do Oeste, onde a produção de uva e vinho também tem tradição. O nosso município, de modo especial, já possui essa história praticamente centenária. Inclusive, essa família onde nós estamos aqui é uma das pioneiras, né, nesse ramo, com os primeiros imigrantes que vieram da Itália, trouxeram essa cultura para cá. E ela tem se fortalecido ao longo dos últimos anos, seja nas experiências, né, que elas são promovidas aqui, mas também na produção do vinho, do próprio doce, do suco, ou seja, de tudo aquilo que a uva consegue oferecer para a comunidade. Então aqui em Herval do Oeste é muito especial viver essa experiência. Na vindima, o campo se torna espaço de encontro. Visitantes participam da colheita, conhecem o processo produtivo e vivem, ainda que por algumas horas, a rotina do interior. Já faz anos que nós estamos querendo vir para cá e fazer outra colheita em outras vindimas, tipo Pinheiro Preto também, que nem nós já fomos. Né? Mas até aqui não conhecia e estou gostando muito. Vou aproveitar o café colonial dela depois. Para quem viveu a colheita na infância, a experiência desperta lembranças que atravessam o tempo e seguem vivas na memória. Quando eu era criança, jovem, né, mocinha, eu morava na cidade, mas os meus avós no interior. Daí a gente participava da colheita da uva. É muito bom. É raízes, né? É coisa assim que fica guardado na memória sempre. Parece ser histórica para a minha vida, porque eu nunca tirei uma uva do próprio cacho. Na família Martini, a tradição se manteve viva e foi se adaptando ao longo das gerações, sem perder a essência do fazer artesanal. O amor pela atividade, o amor pelo cultivo, a vontade de continuar com a tradição, continuar com um legado de família, né? No começo, eles começaram a produzir, por exemplo, as geleias, porque eles não tinham outro doce para comer. Então, essa receita que a gente utiliza, por exemplo, nos doces artesanais, que são doces sem conservante, é uma receita que já tem mais de um século. Abrir o parreiral e abrir a casa se tornaram parte do mesmo propósito: oferecer simplicidade, acolhimento e conexão com a natureza. E não é o produto, sabe? É você resgatar uma memória da infância, quando muitas pessoas tinham ainda os seus avós que cultivavam, né, os parreirais no interior, eles podiam fazer a colheita, né? E estar aqui fazendo isso, né, é algo que a gente pode resgatar esse sentimento nas pessoas. Eu me sinto realizada fazendo isso.
Em Tangará, onde mais se produz uva em Santa Catarina, a história da vitivinicultura ganhou um espaço dedicado à preservação da memória e ao resgate da identidade de um povo que sempre viveu da uva e do vinho. A família é automático, já desde meus pais e avós só sabiam cultivar a uva e também teve uma fase que dedicaram-se à tecelagem de seda, mas então por aí nasceu a vinícola pela paixão de cuidar da uva e do vinho, nasce a vinícola tem mais de 30 anos. O Museu da Vitivinicultura de Santa Catarina reúne objetos, ferramentas e histórias que ajudam a contar a trajetória da uva no estado. É um desafio e uma paixão mais especificamente minha, que também já há uns 30 anos nasceu esse desejo de resgatar a história e a cultura, e quando a gente iniciou não imaginávamos que hoje pudéssemos ter a repercussão que está tendo o Museu da Vitivinicultura do estado de Santa Catarina, com uma admiração tão grande, tanta quantidade e tanta gente que vem nos visitar e sai daqui empolgado pela quantidade de objetos que nós temos. Além da memória, a produção segue viva nos parreirais, com diferentes tipos de uvas que atendem à indústria, ao consumidor in natura e à agregação de valor no campo. A uva ou o vinho se faz lá na vinha. Uma boa variedade, quando é bem manejada, quando tem uma sanidade perfeita, já é metade do vinho elaborado, porque aí sai uma grande qualidade, com aromas, com sabores bastante interessantes. E assim sucessivamente todas elas. Nós temos a uva branca, uvas americanas, essa é uma Niagara, bem representativa na nossa região. Essa é uma uva tinta, Bordeaux, muito representativa também na nossa região, cultivar há muitos anos. E essa é uma uva rosé, que serve Niagara rosada, que serve muito mais para se comercializar in natura e muito difundida entre as uvas de mesa como um todo. No Vale do Rio do Peixe, a uva conecta passado, presente e futuro. Entre produção, pesquisa, turismo e memória, a vitivinicultura segue como expressão de identidade, trabalho e cooperação. A uva e o vinho são ativos que ganham cada vez mais espaço nos mercados nacional e internacional. Não é mesmo, Tejão? Olá, seja bem-vindo. Salve, salve, Tati. A diversificação é de uma riqueza muito grande, os terroirs. Cada vez mais o mercado mundial vai exigir produtos de sabor, produtos de saúde, especialidades. Além das grandes commodities, onde o Brasil hoje se apresenta como um grande campeão internacional. E Santa Catarina, a uva, a maçã, suínos, tomates, a hortifruticultura é de uma riqueza muito grande. E a produção da uva. A uva significa não apenas a mesa, mas significa agregação de valor para um dos produtos mais nobres do mundo, que é o vinho. E Santa Catarina tem esse talento da diversidade, a cultura italiana, principalmente, lembrando que quem domina as mesas do planeta Terra, líder no domínio da mesa do mundo, é a Itália. Então nós carregamos conosco aqui esta brilhante imigração italiana, o que nos dá uma competência genial. O Brasil é espetacular porque ele consegue ter todas as culturas do mundo aqui reunidas e, como é o exemplo aqui deste nosso agro, saúde e cooperação, a vitinicultura, a hortifruticultura, os animais, portanto, parabéns. E vamos a um belíssimo vinho. E por que não? Está na hora de uma cidra. Cidra, produto maravilhoso, na França um sucesso, na Espanha, feito com maçãs. Pensem nisso. Vamos lançar uma deliciosa cidra brasileira. Obrigada, Tejão. Até a próxima. Domingo que vem, gente, tem mais. Você conhece essa fruta? A pitaia está ganhando cada vez mais espaço no campo e na mesa do catarinense. Você vai ver como ela é produzida, por que virou aposta dos agricultores e qual o caminho da plantação até a mesa dos consumidores.
É neste domingo, a partir das 9 horas da manhã, no Agro, Saúde e Cooperação. Você pode rever esta e outras reportagens do Agro na nossa plataforma ndplay.com.br ou então pelo ndmais.com.br/agro. Para você, um excelente carnaval, uma ótima semana e até domingo que vem.